Meu marido corrupto e minha mãe manipuladora queriam controlar o negócio do meu avô, até que tomei essa decisão que mudaria tudo. Sejam bem-vindos ao nosso canal História Pessoal. Aqui falaremos de histórias reais e fictícias das quais podemos passar na vida. Então, se você gosta de história de superação, de aprendizagem e reflexão, já deixe seu like e inscreva-se no nosso canal. Conversamos pela primeira vez quando começamos a trabalhar juntos em um projeto. Nós trabalhávamos em um escritório de arquitetura e eu adorava meu trabalho. Depois começamos a conversar e saímos juntos com um grupo de amigos. Nos falávamos por horas e, como já estávamos atraídos um pelo outro, não demorou muito para desenvolver sentimentos. Começamos a namorar e, em alguns meses, a morar juntos. Ele era um homem de fala muito doce e cavalheiro. Nós éramos bem diferentes de tantas maneiras, mas também compartilhávamos tantas semelhanças, então nosso relacionamento foi muito divertido. Ele era um homem muito agradecido, que valorizava as pequenas coisas e nunca deixou de ser presente. Eu sabia que estava com a pessoa certa. Mencionar minha mãe é muito importante aqui. Minha mãe pertencia a um tipo de família que tinha abandonado o namorado, só porque ela achava que ele era controlador e ela merecia coisa melhor. Ela esteve em muitos relacionamentos depois disso, mas nenhum deles foi duradouro. Ela terminava os namoros por motivos bobos e alegou que ninguém nunca combinava com ela com o nível de perfeição. Ela era contra minha profissão e me disse que era um trabalho barato e mal pago e que eu nem deveria considerar isso quando já deveria estar desfrutando de um estilo de vida luxuoso com ela. Ela é uma mulher luxuosa e parece como minha irmã mais velha e não minha mãe. Quando lhe informei que estava em um relacionamento e queria morar com ele, é claro que ela perguntou sobre o cara. Quando ela soube que éramos colegas, ela ficou desapontada e me disse que um perdedor conheceu outro perdedor. Ela me disse que eu poderia simplesmente conseguir um cara melhor e ela não sabe por que meu gosto era tão ruim. Casei com meu namorado depois de namorar por cerca de 2 anos. E isso desapontou minha mãe ainda mais. Ela pensou que eu tinha perdido todas as chances de conseguir um homem melhor. Meu marido e minha mãe se conheceram há apenas alguns dias antes do casamento, e eu senti que as queixas da minha mãe contra ele tinham diminuído. Como eles se conheceram mais depois do nosso casamento, eles se deram tão bem e isso me agradou, porque minha mãe não o criticava mais. Como o tempo passou, o interesse do meu marido para minha mãe aumentou muito e foi muito estranho para mim. Ambos se cumprimentavam e isso fazia me sentir inexistente às vezes. Um belo dia, quando minha mãe estava nos visitando, ela disse ao meu marido para desistir do emprego e se juntar à empresa do pai dela. Para minha surpresa, meu marido concordou. Tentei falar com meu marido depois que minha mãe saiu, mas ele era muito teimoso para ouvir e disse que ele não era tolo como eu, que trabalhava em firmas mal pagas, enquanto minha mãe possuía tantos bens. Eu estava devastada. Eu tive que parar meu marido porque isso era errado de muitas maneiras. Nós tínhamos um grande trabalho e ganhávamos bem, o que nos tornou independentes. Como ele poderia confiar em minha mãe tanto assim? Minha mãe nunca trabalhou uma hora em sua vida e não sabia nada sobre o escritório do meu avô. Ela tinha simplesmente apresentado um convite e meu marido estava pronto para renunciar. Eu disse a ele que se ele tentasse fazer isso, eu contaria ao nosso chefe sobre sua corrupção e falsificações e como ele manipulou alguns clientes da empresa. Ele ficou chocado e me perguntou como eu sabia disso. Eu disse a ele que eu era sua esposa e estava com ele por muito tempo antes de nos casarmos, então eu sabia muito mais do que ele pensava. Ele me disse que se eu tentasse fazer isso, ele se divorciaria de mim. Perguntei a ele como ele achava que conseguiria um emprego no escritório do meu avô se ele se divorciasse de mim, e isso o deixou sem palavras. Meu marido tentou me convencer mais tarde e me disse que era para nós e nossos filhos, como se tivéssemos algum. Ele me disse que o que quer que meu avô tinha era da minha mãe, e finalmente meu. Perguntei-lhe se ele havia se casado comigo pelas propriedades que eu ia conseguir. Eu disse a ele que ele poderia possuir o meu escritório do meu avô e administrar seus negócios
assim que o negócio passasse para mim, mas por enquanto ele tinha que parar de pensar na proposta da minha mãe. Eu disse a ele que minha mãe nem tinha falado sobre isso de novo e ele estava ficando louco. Fui ver minha mãe e disse a ela que ela havia feito uma bagunça ao fazer tal proposta. Ela me disse que era para o meu bem, já que eu nunca merecia uma pessoa trabalhando em uma empresa mal paga. Eu disse a ela que ela tinha que respeitar minha profissão e que o o marido faz não é da conta dela. Eu disse a ela que poderia desfrutar de seus status e nos deixar em paz, porque íamos muito bem antes dela interferir em nossas vidas. Ela me disse que não era capaz de mudar meu homem, mas eu deveria deixá-lo mudar de profissão pelo menos. Eu disse a ela que era impossível e fui embora. Meu marido entrou em contato com ela novamente para perguntar se a proposta estava intacta, porque ele estava interessado em se juntar ao escritório do meu avô. Minha mãe disse a ele que ele era bem-vindo a qualquer dia, a qualquer hora. Ele me disse isso para se gabar de como sua sogra era gentil com ele. Eu disse a ele que não era a favor de sua decisão, e isso poderia arruinar nosso relacionamento. Ele me disse que eu não conseguia entender, mas veria as coisas claramente nos próximos anos. Eu disse a ele que ele era ganancioso e que o estilo de vida de minha mãe o tinha vendado. Ele não estava pronto para ouvir ninguém, e isso me fez reconsiderar minha decisão de passar minha vida inteira com ele. Eu disse ao meu marido que, se ele não mudasse de ideia, eu me divorciaria dele e nunca mais olharia para trás. Ele me disse que eu tinha enlouquecido e não podia vê-lo ter sucesso. Ele também me disse que eu estava com medo de vê-lo subir de status, porque me deixaria constrangida. Fiquei chocada ao ouvir essas coisas dele. Eu disse a ele que era isso e eu não estava mais com ele. Para ser honesta, eu estava apenas pressionando-o para que ele parasse de depender da minha mãe, que já dependia do meu avô, mas tudo o que ele podia ver era seu futuro brilhante e inexistente. Alguns dias se passaram e a empregada da minha mãe me ligou para dar algumas notícias. Ela me disse que meu marido tinha ido ver minha mãe e disse a ela que eu tinha ameaçado me divorciar dele se ele pensasse em aceitar a proposta de minha mãe. Sua empregada me disse que minha mãe ficou feliz em ouvir isso e disse ao meu marido que se ele se divorciasse de mim, ela não só lhe daria um cargo no escritório do meu avô, mas também lhe daria uma propriedade e o carro mais recente. Sua empregada me disse que ela estava muito preocupada comigo e pensou que era seu dever me informar, mas me implorou para esconder seu nome. Eu prometi a ela que ela ficaria ilesa. Eu sabia o que tinha que fazer para ensinar ambos uma lição. Fui ver minha mãe, ou digamos confrontá-la, e disse a ela o que quer que fosse, eu saberia sobre sua conspiração. Ela nem reagiu e me disse que era para meu bem. Ela me disse que eu estava presa com alguém que estava preocupado com o status e nem se importava se eu o deixasse. Ela me disse como eu poderia ficar com uma pessoa que já estava pronta para se divorciar de mim para um cargo no escritório, uma propriedade e um carro. Eu disse a ela que foi ela quem o manipulou apenas para provar que estava certa. Ela me disse que eu merecia coisa melhor, e uma vez que eu terminasse com aquele perdedor, ela me acharia um homem melhor. Saí de perto dela imediatamente. Fui direto ao escritório do meu avô e contei-lhe toda a história. Eu disse a ele como minha mãe estava brincando com a minha vida e nem se sentia culpada. Ele chamou minha mãe na minha frente e disse a ela que ela era a única que era uma perdedora, porque ela ficou indecisa a vida toda e nem me deixou estabelecer. Ele disse a ela que se ela tentasse fazer qualquer outra coisa, ele transferiria tudo o que possuía para mim e ela teria que ganhar a vida nas estradas. Eu disse ao meu pai que não ia ficar com aquele homem, já que eu tinha visto sua verdadeira face. Meu avô me disse que ia me apoiar em qualquer decisão que eu tomasse. Como eu já havia lidado com minha mãe, agora era a vez do meu marido ser punido. Eu estava constantemente procurando provas por todo esse tempo e me comportei muito bem com ele, sem deixá-lo saber o que eu estava fazendo. Encontrei uma quantidade suficiente de provas e apresentei todas elas na frente do meu chefe. Eu disse ao meu chefe que eu duvidei dele por muito tempo, mas não fui capaz de encontrar provas e assim que eu encontrei, estaria bem na frente dele. Meu chefe me apreciou e me disse que tomaria as devidas providências. Eu já havia pedido o divórcio, pois não podia tolerar mais este homem. Meu chefe havia informado a polícia e ele foi preso um tempo depois. Ele ficou furioso quando soube do que eu tinha feito.
Mas o coitado não podia fazer nada. Eu não queria voltar a morar com minha mãe. Então meu avô comprou um apartamento para mim e fez questão de me fornecer tudo o que eu precisava. Continuei trabalhando naquela empresa e fui apreciada por ser leal à empresa. Tudo graças ao meu ex-marido tolo. E aí, gostou da história de hoje? Deixe sua opinião aqui abaixo nos comentários, que isso é muito importante para nós. E se você gosta de histórias, não deixe de se inscrever em nosso canal. Até mais!